que todos os crentes sabem quando começa e termina a reunião do partir do pão, ou seja, a ceia do Senhor? Quando ela começa e quando ela termina? Os crentes que adoram pelo Espírito Santo de Deus, virão ao partir do pão, eles vêm ao partir do pão, a ceia do Senhor, com corações transbordantes de adoração a Ele, a Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: nós servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. O salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Salmos capítulo 45, versículo 1. A adoração de cada crente no primeiro dia da semana começa antes que outros cheguem no local de reunião. Mas sua adoração unida começa quando a reunião começa. Como uma assembleia poderia se lembrar do Senhor sem adorar? Como uma assembleia poderia lembrar-se do Senhor sem adorar Ele no primeiro dia da semana? Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a 25. A adoração unida, ou seja, a oração de todos os crentes unida, termina com uma oração de encerramento, mas a fragrância da adoração permanece nos corações espirituais por muito tempo depois que a reunião é dispersada. Qualquer oração ou hino após o partir do pão continuará a adoração. Uma vez que os crentes já declararam a morte do Senhor, é provável que o Espírito Santo conduza a adoração para enfatizar a ressurreição e a glória do Senhor. O ministério guiado pelo Espírito Santo no final da reunião da ceia do Senhor, dificilmente extinguiria o espírito de adoração na reunião. E há muitas razões para que a adoração seja parte integrante de todas as nossas reuniões. A adoração será a nossa ocupação eterna. Portanto, respondendo ao título deste vídeo, quando começa e termina a ceia do Senhor, ela começa antes dos crentes estar todos reunidos em adoração. Já começa individualmente, o primeiro dia da semana, o crente em sua casa, ele já está em espírito de adoração. Portanto, assuntos triviais, assuntos relacionados ao mundo, assuntos da família, podendo ser evitado neste primeiro dia da semana, ajudará o crente a já estar naquele espírito de adoração. Quando chega no local de reunião, seja no salão, numa casa, o crente que já chegou lá, ou os crentes que já chegaram lá, aquela reunião já iniciou. A reunião de adoração, a reunião da ceia do Senhor não começa com o primeiro hino. Não é correto um crente se levantar e dizer, na reunião de adoração, vamos começar a ceia do Senhor, ou vamos começar a reunião cantando este hino, porque a reunião já começou. Então é errado. Já começou porque o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, quando 2 ou 3 já estão ali, o Senhor Jesus já está no meio daqueles crentes. Não é o hino que começa a reunião, não é o hino que autoriza o Senhor Jesus entrar no meio do seu povo, ser o centro da reunião. Portanto, é errado estar no local de reunião antes de dar o primeiro hino, estar tratando de assuntos diversos dentro
daquele local de reunião, tratando de filhos, fazendo perguntas sobre um assunto, sobre outro. Aqueles crentes que estão ali devem estar em silêncio, lendo a sua Bíblia, talvez lendo algum hino que vai tratar daquele assunto, daquela reunião, que é uma reunião de adoração, orando ao Senhor em silêncio, até que o primeiro hino seja dado. Mas não começou a reunião quando o hino foi dado. A ceia do Senhor não começa com o hino que foi dado. Ela já começou. Os crentes vão chegando. Se o horário está marcado para as 9, para as 8, esse é só um horário para onde vai ser dado o primeiro hino. Mas a reunião não tem começado naquele momento. A reunião já está em andamento. E ela termina quando? Quando partir o pão, ou quando comer do pão, e quando beber do cálice, quando todos os crentes que fazem parte da comunhão fizerem isto, então aquela reunião está encerrada. E será encerrada como o Senhor Jesus fez quando ele instituiu a ceia do Senhor. Eles cantaram um hino, terminaram com uma oração. Depois, o Senhor Jesus teve uma palavra de ministério, quando ele ensinou os seus discípulos sobre vários assuntos. Portanto, não é errado, depois da reunião da ceia do Senhor, ter uma palavra de ministério, como já foi dito neste vídeo. Mas é importante saber destas coisas para não cometermos o erro. Já vi, mais de uma vez, crentes sem esta experiência, sem este conhecimento, de se levantar na ceia do Senhor e dizer: vamos começar a reunião já começou. Simplesmente o irmão se levanta dizendo: vamos cantar um hino. Quando vê que já chegou aquele horário que foi combinado para todos estarem juntos, então ele pode se levantar para pedir um hino. E talvez outro irmão vai se levantar depois com uma oração, com uma adoração. Não necessariamente precisa começar a reunião com um hino. O irmão pode se levantar com a oração quando vê que o horário chegou, combinado para todos estar reunidos.